Humana é o combustível do IA. Se não tiver mais criatividade humana, inclusive olhando para o IA, isso vai acabar. Uma máquina, ela não tem pensamento crítico, o humano tem. Ela não tem pensamento crítico ainda? Sim, ainda. Ela já está entre nós! A inteligência artificial! Presença da inteligência artificial na indústria do entretenimento, que vem a ser essa daqui, não chega a ser novidade. Já faz anos, alguns anos que a gente, quando está maratonando ali, ela nos recomenda os próximos filmes e séries, porque já conhece o que a gente viu, aí adivinha o que a gente vai querer ver. Quando os streamings fazem playlists sob medida pra gente. Nas redes sociais, quando, puf, vem uma propaganda dirigida, o que a gente estava pensando ou falou há pouquíssimo tempo, no meio das postagens dos amigos. O que é isso? Inteligência artificial. Então, a novidade agora, que vem causando alvoroço, é a ascensão dos modelos, grandes modelos de linguagem da inteligência artificial generativa, uma categoria da IA que usa métodos de aprendizagem para ficar esperta, aprender a criar conteúdo e aí, em qualquer formato. Imagem, texto, áudio, vídeo, tudo. E mesmo essa IA generativa não é tão nova. Novo é o fato, a notícia é a seguinte: o gênio saiu da garrafa. Aí qualquer um que quiser fazer um desejo, pode fazer. E quem vai botar o gênio de volta na garrafa? Não vai. A IA pode desenvolver cenários, histórias, roteiros, diálogos, pode até criar perguntas para serem usadas, por exemplo, num programa de televisão e dublar a voz do apresentador em qualquer idioma. Quer ver? Este sou eu falando em português. Questo sono io che parlo in italiano. Este soy yo hablando en español. This is me speaking in English. Este sou eu? Será que sou eu ou não sou? Sou ou não sou eu? Esta é uma das questões. Não é à toa o temor da gente ser substituído pelas máquinas. Em Hollywood, no ano passado, na greve dos roteiristas, essas questões criativas da IA foram fundamentais. Então, para falar sobre esse assunto cabeludo, a gente recebe hoje dois brasileiros que navegam por essas águas nunca antes exploradas. Um está à frente de uma empresa de entretenimento e tecnologia e a outra combina ciência e design generativo para criar soluções inovadoras. Sejam muito bem-vindos, Zaika dos Santos e Vini Golmier. Ei, Zaika. Tudo bem? Encantado. Sensação. Tudo bem? Prazer. Por favor. Ei, Vini, como vai? Tudo bem? Eu fiquei besta quando eu vi que eu podia falar línguas sem sotaque, fluentemente. Vamos falar disso daqui a pouco. Antes, deixa eu apresentar melhor vocês. A Zaika dos Santos é cientista de dados, multiartista, curadora, designer e mais um tanto de coisas. Não precisa falar tudo, né? É muita coisa. Senão o programa vai estourar. A sua relação com a tecnologia começou quando? Cedo ainda? Sim, na infância, né? A minha mãe, ela me colocou num curso de datilografia quando eu tinha 9 anos de idade. E aí eu acabo pegando toda a transição tecnológica, né? Essa transição que migra da tecnologia analógica para a digital. Millennial. Sim, sou Você é uma millennial. Sou uma millennial. Então você já fez trabalho usando enciclopédia de papel e passou para pesquisar em Google e hoje pesquisa na inteligência artificial. Escuta, e a pontinha de medo dessa revolução aí da inteligência artificial? A sua pontinha de medo de que tamanho? É só uma pontinha? Eu não tenho medo. Motivos para não ter medo? Pensar primeiro como uma criança se relaciona com um robô. A relação de uma criança ela é totalmente diferente da nossa relação adulta, porque a gente tem, no nosso imaginário, algumas questões que estão atreladas à ficção científica, com uma série de filmes que trazem para a gente uma ideia de distopia em que o mundo vai acabar através dos robôs.
E você acha que isso é só ficção científica? Eu acho que a gente está vivendo um outro momento, né? A nossa discussão real agora é a crise climática. E aí a tecnologia ela pode ser utilizada como aliada até nesse sentido, para que a gente consiga equilibrar esse contexto. Quando você falou em criança, eu pensei que você ia dizer assim, pense numa criança, eduque a inteligência artificial como se fosse uma. Que também eu ouvi esse conselho de um cara que foi ex-chefão do Google num podcast desse da vida. A inteligência artificial, ela tenta simular o humano, né? Ela é só uma réplica do humano. Mas então, eu morro de medo de humanos. Você quer criar um humano artificial, já não bastasse os naturais, não é? Mas a questão é que quanto mais a gente tem um volume muito maior de dados, e esse volume maior de dados ele é feito por humanos, né? Humanos só não vão dar conta de controlar, cuidar ou prever através desses dados. E aí é o momento que a gente precisa da máquina. Vini Gomier é economista, trabalhou no mercado financeiro e chegou à inteligência artificial por outros motivos, por outras paixões. O que foi Sportistics? Sportistics foi o início dessa trajetória. Nós, Bial, queríamos tentar trazer para outros esportes a mesma experiência que nós tínhamos com os esportes americanos, em termos de conteúdo, em termos de interatividade. E eu senti um pouco essa necessidade de por que o voleibol brasileiro, o melhor voleibol jogado no mundo até hoje, não tinha exatamente a mesma experiência de conteúdo e de interatividade como nós víamos no futebol americano, que também é um esporte que eu consumo bastante. Pesquisando isso mais profundamente, usar a inteligência artificial tanto para leitura de dados e interpretar os dados, não os dados de estatística, não os dados de scout só, mas interpretar os dados que as imagens podem nos trazer. Como, por exemplo? Como, por exemplo, como os atletas se movimentam, como as marcas se apresentam. Esse foi o princípio onde, ali em 2017 para 2018, a gente começa essa empreitada, tentando trazer as aplicações de inteligência artificial, que tem 70 anos, mais de 70 anos, para um universo que ainda não estava aplicando esse tipo de coisa. Vocês estão falando desses 70 anos, na época que se chamava, inclusive, cérebro eletrônico. A inteligência artificial não estava, pelo menos, não estava tão aparente na nossa vida. Os algoritmos das redes sociais, olha o estrago que fizeram, gente. Ou eu estou exagerando? Não está não. Acho que não. Acho que não está não. Acho que é muita da nossa responsabilidade como usuários. Eu acho que esse é o grande gap que nós temos aqui. Talvez isso é o que dê a tua pontinha um pouco maior de medo. É a nossa responsabilidade enquanto usuários mesmo. Assim como temos responsabilidade quando usamos um carro, temos responsabilidade quando usamos uma rede social. De entender como ela funciona, ou pelo menos ter interesse de como ela funciona, a ponto de dizer, entendi, isso aqui serve para determinadas coisas e não serve para outras. No caso, a responsabilidade de dirigir um carro é movida a multas. Que pode funcionar desse jeito, sim. Pois é. Vamos falar de regulação lá adiante. Depende. Se for um carro automatizado... Com uma inteligência artificial, que o sujeito vai ter que entrar e fazer um bafômetro para o carro ligar. Não, nem isso. Ele vai falar, eu estou bêbado, dirija para mim. Escuta, disse que a transformação da Sportistic para a Mantis AI, a empresa, foi meio consequência de uma provocação que fizeram com você aqui na Globo? Sim. Nós começamos a trabalhar o conteúdo esportivo do Grupo Globo, com algumas provas de conceito aqui, e alguns personagens aqui da parte comercial e da parte de operações comerciais. Olha, se isso aqui funciona para esportes, será que também não funciona para publicidade, para novelas, para reality shows, para filmes e tudo mais? E isso está sendo aplicado, por exemplo, em que produtos da casa, por exemplo, que é audiovisual? Uma das coisas que a gente tem feito bastante é a interpretação de cenas como as do Big Brother ou de novelas, em que hajam interesses de marcas, não pela aparição, pura e simplesmente, mas por campanhas e por histórias que as marcas querem contar, que já estão presentes no conteúdo que é produzido. Então, a ideia de você poder... Mas isso uma inteligência natural não pegaria? Não? Com certeza, sim. Eu acho que tem pouquíssimas coisas, na essência, que inteligência artificial faz que um humano não faria. Eu acho que a grande diferença, como a Zaika bem disse, é que o volume de coisas que é possível de ser feito usando a inteligência artificial
aí sim, é sobre-humano. Zaika, e qual é o trabalho da instituição que você criou, Afrofuturismo Art and STEAM? Então, na Afrofuturismo Art STEM, eu trabalho com o entrecampo de arte, ciência e tecnologia, numa produção mais atrelada à inteligência artificial, não só a perspectiva da inteligência generativa. Então, aí eu tenho a produção com inteligência artificial generativa. Quem está chegando agora, vamos só recapitular. Sim. Generativa, porque gera o quê? A generativa, ela seria uma inteligência artificial que tem um local mais acessível, enquanto modelo e prática, enquanto local de construção estética, por exemplo. Um usuário, ele pode utilizar a inteligência artificial generativa a partir do prompt, que eu gosto de nomear como escrita criativa. Qualquer um pode chegar lá e escrever, como eu estava brincando. Sim. Um casal anda numa praia ao entardecer, um caranguejo corre atrás da... Sim, morde sim. o dedo dela. Total. É isso. Aí Sim. vai lá e essa cena acontece. Ela acontece. Quer dizer, acontece. A gente vê ela acontecendo. Sim, só que aí que está a questão. O prompt, ele pode ser melhorado, ele pode ser executado de maneira estética, que se tenha padrões que são mais voltados. Você tem que aprender a escrever para o bichinho entender e fazer melhor. Exatamente. Por quê? Porque é um modelo que ele não está treinado. E é o usuário, enquanto vai fazendo os prompts, aí vão... aqui, escrita criativa, porque a gente já conhece, e já aí faz isso. ele vai aprendendo a cada palavra. Exatamente. A Zaika e o Vini vão estar no Rio to See, em junho, no Rio de Janeiro, que é aquele evento que já virou um evento do ano no Rio. Eles vão falar de inteligência artificial, assim, né? A inovação que isso representa na mídia, no entretenimento, as questões éticas que implicam a utilização da IA. Como eu falei, na greve de Hollywood, um dos pontos centrais de negociação, os roteiristas queriam ser informados que os materiais fornecidos a eles, se tinha tido a aplicação de inteligência, né? Assim, com quem eu estou falando? Quem que mandou isso para mim, né? Faz diferença? Faz, claro que faz. Muita. Faz parte da responsabilidade do usuário, né? Estamos chamando de usuário, mas faz parte da responsabilidade de quem interage com aquilo, assim como quem entrega aquilo tem que ser responsável pela origem do dado, pela geração do dado. No caso de um roteirista de Hollywood, o argumento entregue para ele desenvolver, ele precisa saber que foi desenvolvido que o argumento é de uma inteligência artificial? A gente vai chegar em uma discussão que ela já é muito antiga. O que de fato acontece é quem que é responsável quem é responsável, né, ou detentor do direito de autoria. Porque a questão é que muitas pessoas ficam confusas. Tá, se eu sou um engenheiro de prompt ou a pessoa que está fazendo a escrita criativa, esta autoria é minha? Sim, essa autoria é sua compartilhada com uma máquina. Ou seja, é um collab entre humano e máquina. Você já faz isso? Faço. Você? Mas todos nós fazemos. Eu não. Faz. Você tem rede social? Tenho. Tem, aí. Isso é um collab? As suas fotos no seu celular são organizadas de um jeito, em um collab entre você e a inteligência artificial no seu celular. Seu GPS. Ah, sim! Eu acho que a percepção do uso de IA como sendo algo que vai se sobrepor ao que existe é algo que atrapalha demais a interação entre nós e o IA. Porque... Uma incompreensão. É uma incompreensão, porque é uma brincadeira que a gente sempre faz, né, que a criatividade humana é o combustível do IA. Assim, se não tiver mais criatividade humana, inclusive olhando para o IA, isso vai acabar, porque o combustível acaba. Mas você não aprende a partir de tudo que a gente cria, para que a gente vai precisar? A partir do quê? De tudo que a gente cria. Pois é, tá aí. Ela não vai aprender a criar? Ela pode aprender a criar, mas daí a gente vai entrar no aspecto do que é criação a partir de dados de verdade, ou de dados da vida real, ou de coisas da vida real, ou da criação sintética desses dados ali dentro, porque está sendo produzido pela própria máquina. No limite,
desculpa o matematiquez aqui, mas a criação sintética vai fazer com que a máquina pare de evoluir, porque os dados sintéticos vão acabar se replicando no tempo. Então, a criatividade... Um espelho na frente de outro, na isso, frente de outro, exatamente. na frente de outro. Tem um conceito que ele ajuda muito nessa concepção, que é o pensamento crítico. Uma máquina, ela não tem pensamento crítico, o humano tem. E aí, para a gente poder fazer esse treinamento da máquina, ela precisa do pensamento crítico humano. Ela não tem pensamento crítico ainda? Sim, ainda. Porque existe a possibilidade de existir aí um outro tipo de modelo de inteligência artificial que é nomeado como AGI, que é a Inteligência Artificial Geral. Mas esse modelo, ele é discutido aí com uma previsão de daqui a 6 anos, 10, o tempão, 15, 20 daqui a 6 anos. É tudo muito Mas, ao rápido, mesmo Zaica. Tudo tá tempo- voando. Então, mas essa é a importância da gente conseguir utilizar o nosso pensamento crítico no treinamento desses modelos e também não ser só entendidos, né, como usuários, mas sim como pessoas que estão criando E modelos. a IA nasce desse jeito, né? E nos anos 50, o pensamento de inteligência artificial para os cientistas, né, pela teoria de Turing, inclusive, é justamente replicar o humano ipsis literis usando modelos matemáticos naquela circunstância. Isso foi abandonado quase que completamente nos anos 80, quando criam-se os sistemas especialistas. Porque, assim como ter o objetivo de popular Marte é importante pelo trajeto em si e não por trajeto que eu digo... Pela colonização. Ou do que pela colonização como objetivo final, quando a gente olha hoje para os humanoides e para aquelas coisas engraçadinhas que a gente vê lá, o pensamento não é que aquilo vai nos substituir, ou como a maneira como a inteligência artificial foi introduzida na ficção científica, né? Se a gente lembra bem, o filme Inteligência Artificial lá de 2001, quando o mundo acaba, sobram as Torres Gêmeas, né? O que é bastante assustador para aquele ano em específico. Olha só a ficção. Ou o Homem Bicentenário, ou coisas dessa natureza. A gente não precisa especificamente disso para traduzir o uso de IA. Mas o humanoide, como um assistente pessoal, que você interage na tua casa para ligar a luz, para acomodar essas coisas, ou o robozinho que vai aspirando as mas coisas... esse negócio do que a gente precisa... Bom, acho... Estamos aí. Vamos ir para jogo. Bom, vamos falar uma coisa objetiva. Dubladores. No começo desse ano, teve um protesto de dubladores brasileiros, mais de 100 mil assinaturas, como um trecho dizia: a inteligência artificial não deve ser usada para reproduzir vozes de atores em outros idiomas para a língua portuguesa brasileira. Vamos ver o Morgan Freeman falando em português brasileiro. Durante 67 anos, Nelson Mandela dedicou-se à luta pela justiça social. Agora, todos os anos, no seu aniversário, pedimos a todos que se comprometam com 67 minutos do seu tempo para fazer algo que considerem uma contribuição para alguém. Cara, incrível, né? Morgan Freeman falando sem sotaque, sincronia labial perfeita. É o fim da dublagem como nós conhecemos? Não, porque a gente precisa regular a inteligência artificial. E os projetos de regulação de inteligência artificial, eles seguem pelo mundo. Mas quem vai regular o mercado? Então, o governo, né? Bial, eu acho que E tem... que governo? Um mundial? Não. Um governo doméstico? Existem diversos tipos de regulação, né? Cada governo vai ter o seu modelo de regulação. O que acontece aqui no Brasil, de fato, é que já há, por exemplo, um modelo de regulação, mas esse modelo ele vai ter que passar por diversas adaptações, porque o documento ele tem que conseguir corresponder com a prática dos modelos de negócios atuais que a gente tem. Mas se a gente segue a lei que já existe, por exemplo, quem é dono da voz do Morgan Freeman? O Morgan Freeman. Aparentemente o Morgan Freeman, né? Em qualquer língua? Se a gente for para... Eu diria que sim. Se a gente for para o que já existe de legislação, a voz dele é a voz dele em qualquer língua, né? E quando o Morgan Freeman morrer? Quem é dono da voz dele? Né? E aí não vai ser só a voz, a imagem. A gente vai chegar lá. Os pensamentos. Mas antes de falar ainda dos dubladores, antes de mais nada, eu quero dizer que esse Morgan Freeman falando português foi uma criação de uma turma da Universo AI. Pessoal que está fazendo isso para gerar consciência, alertar. Não tem malícia aí. Ao contrário, é para
que a gente fique esperto para não cair em memes, em golpes e tal. Nas redes eles têm @multiversoai. Agora, eu tinha um textinho, que eu falei em português nas minhas redes, sobre o café. Olha isso. Oggi a gente fala di una parola molto internazionale perché rappresenta una cosa di cui il mondo è dipendente da secoli. Il caffè, una bevanda very international. International because it names something the world has been addicted to for centuries. La historia es más antigua. El cultivo de la planta se originó en África. Es probable que el nombre se derive de una región de Abisinia, hoy Etiopía, llamada Cafa, donde el café es nativo. Me cansé. Voy a hacer una pausa para el cafecito. Chapado. O que seria interessante é, Bial, você é o proprietário do direito autoral referente à sua voz, referente à sua imagem e o seu avatar. Aí você vai lá e faz o seu registro. Se eu não fizer registro, não é meu? Você precisa registrar. E a gente autoriza, né? Ou seja, quando estamos ali numa rede social, né, existe um termo de uso do usuário. Aquele que a gente passa direto e bota aceito. Entendeu? Então, Concordo. em tudo que a gente utiliza, a gente vai autorizando nesse sentido. Mas é importante pensar também que a web, de fato, ela é a web 2.0. Existe a possibilidade da gente descentralizar essas informações que são nossas a partir da web 3.0 e trabalhando com criptografias também, ou seja, essa autoria num local de criptografias. Deixa eu levantar uma coisa bem objetiva aqui. O Sora, que foi lançado pelo ChatGPT, que você dá esse texto criativo aí, esse prompt, e aí, por exemplo, tinha uma cena de um Império Romano reconstituído, direção de arte perfeita, tal. Não precisa de diretor de arte, não precisa de fotógrafo, não precisa de atores, não precisa de roteiristas, não precisa... Quem produz cinema, para quem produz cinema, vai ser muito mais barato fazer com um Sora desenvolvido do que fazer toda essa produção. Por que não vai fazer? Porque eu acho que... Porque vai ser proibido. Não, porque eu acho que talvez a gente tenha uma nova opção de arte, talvez. Uma nova escolha de arte. Eu, particularmente, não sei... E talvez na minha geração e a admiração que eu tenho pela arte do cinema, por exemplo, nesse momento, para mim, assistir a um vídeo ou a um filme produzido, roteirizado, editado, dirigido por um IA, não vai ser um substituto perfeito para o George Lucas. Não vai ser um substituto perfeito para os roteiristas que eu gosto ou para a arte que eu gosto. Ele pode vir a ser um substituto perfeito em termos estéticos, em termos técnicos? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Agora, olha, vamos dar um exemplo de algo que já existe. É um filme chamado Próxima Parada Paris, Next Stop Paris, é da chinesa TCL, TV Plus, totalmente feito por inteligência artificial. Do roteiro, as imagens. Olha que bosta. So, Claire, what's your stop? The City of Lights. I'm hoping it's a new start. I don't think we have to pray for longer. Maybe you're the dark, mysterious kind of man who never shows his vulnerability. Got a feeling that the wait is over. Maybe you're the kind of woman who's never sure of what you want, even if it's right in front of you. From all of the hardship, I know that wind's hit. Retiro o que disse, desculpa. Tá longe de ser uma bosta, mas tá longe de ser bom, né? Mas aí é aquela questão do collab, o pensamento crítico e a melhoria aí dessa interação na escrita criativa, né? Mas, ao mesmo tempo, também, isso não foge de um local em que esse viés inconsciente ele vai acontecendo nessa produção e de que a gente vai precisar do local da criatividade, né? E que a produção da arte está aí nessa discussão muito efetiva. Tem algo super importante que a gente tem que observar na evolução tecnológica de forma... Não só da tecnologia computacional ou tecnologia de informação em si, que é como a tecnologia pode evidenciar subtrabalhos, né? Defina subtrabalho. Coisas que eventualmente colocam o humano numa situação em que o humano não deveria estar. Tá. Né? Seja por desperdício de talento, seja por uma situação insalubre,
né? Esses trabalhos que acabam ficando mais distantes da evidência da inteligência artificial, vamos dar um exemplo claro para que isso fique evidente. É insalubre ser um operador de pedágio. Você está no meio do nada, respirando monóxido de carbono durante 6, 8 horas, não sei qual é a escala exatamente daquilo, lidando com dinheiro, com um risco enorme, dependendo da região em que você está. Está exposto a tudo. Aquilo é um subtrabalho. A discussão não é se ele vai perder o emprego ou não. A discussão é por que ele está fazendo aquele trabalho, que é um subtrabalho. E, ao mesmo tempo, também, nessa discussão da substituição, porque quando se depara muito com esse alarde de seremos substituídos, e quanto mais se é propagada essa informação ao invés de vamos fomentar uma instrumentação, né, vamos fomentar uma educação democrática para que as pessoas entendam como essas ferramentas elas funcionam, para que as pessoas entendam como elas podem trabalhar com essas ferramentas. E aí, para isso, a gente precisa furar a bolha do TI, precisa furar a bolha do campo da tecnologia e acessar toda a comunidade. E tem que dizer como você, não tenha medo. Não tenha medo, porque o medo vai ajudar o lado potencialmente nocivo. Eu estou olhando o relógio, ficando nervoso já, porque a gente tem tanto assunto, não vai dar, vou ter que desistir, a gente faz outro programa outra hora. Mas, assim, me responde rapidinho. Quanto tempo falta para ter um filme inédito com Marlon Brando e Ingrid Bergman? Já poderia ser feito já. Já, com certeza poderia. A questão é se a gente vai querer consumi-lo daquele jeito, se a gente vai preferir algo original ou algo não original. Eu acho que o que a Zaika levanta sobre a colaboração que a gente pode ter é o ponto mais significativo para o universo do entretenimento e do audiovisual. Assim, um roteirista, ele vai realmente ser enfrentado se uma máquina escrever um roteiro. Mas se ele for um assistente do roteirista e puder ser a interação com o roteirista, na sala de roteiro ter mais alguém que, na verdade, é uma linguagem generativa ou que é a IA preditiva, que faz várias simulações em cima daquilo, imagina como o trabalho dele pode se tornar melhor pela criatividade dele ou pela forma como ele vai ter mais acesso à estética, a formatos, a verificar se ele de fato quer levar daquela maneira. Será que essa ideia é original? Será que alguém já não teve essa ideia antes? Ou lidar com o próprio paradoxo da coisa. Madonna deixou num testamento dizendo que não pode usar a imagem dela holograficamente depois que ela morrer para nada. No entanto, ela usou inteligência artificial à beça no show dela em Copacabana. Então, para uma coisa pode ser, para outra coisa não necessariamente. Eu acho que o local mesmo é a gente conseguir reconhecer que a gente já está utilizando essas tecnologias, entender o que é possível, o que é produtivo, o que não é produtivo, ter um raciocínio ético para a utilização de inteligências artificiais, como não podemos falhar também com o pensamento crítico. E usando a inteligência artificial para despertar a consciência individual e coletiva. A gente vai falar disso depois do intervalo, como a inteligência artificial e as coisas que são geradas por ela podem ajudar, por exemplo, nesse grande confronto, nesse grande desafio para toda a humanidade, que é a crise climática. A gente volta em instantes para falar disso. Bem-vindos de volta à conversa com dois brasileiros que estão ajudando a gente a entender melhor como é que a inteligência artificial está mudando a nossa vida, nosso jeito de consumir entretenimento e como pode mudar a nossa vida para melhor em outras áreas da vida também. Vini Gomier e Zaika dos Santos estão envolvidos nessa história. Eu queria mostrar uma imagem para vocês, porque de vez em quando fala assim, puxa, e se acontecesse em São Paulo o que aconteceu lá em Porto Alegre e no Sul? Aí a inteligência artificial, a nosso pedido, a Andrea Janer criou essa imagem do que aconteceria em São Paulo caso chovesse do jeito que choveu, nessas circunstâncias, na geografia de São Paulo, geografia de uma cidade toda construída em cima de rios. As ruas foram tapando os rios.
gera emoção e a emoção pode gerar conhecimento e consciência. Biel, eu acho que tem algumas coisas muito interessantes sobre arte gerada em cima de inteligência artificial. Não é simples fazer isso. Não é escrever 2 linhas de um prompt num... Não é um prompt, não? Talvez até seja. Ou é seja. um prompt muito sofisticado. Muito sofisticado. Então, é um outro tipo de arte. Não é exatamente a mesma arte de um fotógrafo, não é exatamente a mesma arte de alguém que pinta. Mas não dá para dizer que não tem trabalho do designer, do programador, de quem quer que tenha pensado a estrutura dessa imagem. E, nesse caso, uma aplicação para ser chocante mesmo. Porém, a gente tem um outro local também, que na ciência de dados, essas imagens elas são produzidas como storytelling. Ou seja, eu me formei como cientista de dados produzindo um projeto sobre crise climática. A gente fez uma análise de dados muito extensa, unindo dados do INPE, do Global Fire Data, da NASA, unindo dados do IBGE, para poder fazer uma predição de futuro acerca das queimadas ilegais na Amazônia. Na Amazônia legal, especificamente. Então, quando a gente fez essa predição, a gente tinha que construir imagens que traziam essa relação do storytelling, para que a gente conseguisse contribuir com a narrativa, fazer com que as pessoas entendessem os dados que nós trazíamos, não só como dados, mas como um pensamento em que, coletivamente, se a comunidade, a sociedade, ou seja, a política, né, ou as empresas, se vivermos aí numa relação de tríade, né, a gente consegue aí reconstruir, né, o planeta inteiro. Se a gente não se atentar para essa realidade, a gente vai viver aí, de fato, não uma distopia atrelada aos robôs, e sim à crise climática, né? Zaica dos Santos, Vini Gomier, tem uma boa e uma má notícia, pelo menos é boa para mim. A má notícia é que o programa está terminando e a gente nem arranhou, quer dizer, a gente arranhou a superfície do assunto. A boa notícia é que eu vou chamar vocês de volta. A boa notícia é para mim. É um prazer. Vamos lá, vamos falar bastante disso para entender melhor e saber como é que a gente pode atuar como cidadãos para ser algo justo e que venha contribuir para o nosso projeto humano e nacional. Valeu, gente. Tchau.